Bom dia, minhas irmãs, minhas amigas. Estamos aqui para mais um devocional entre amigas e eu gostaria hoje que a gente refletisse um pouquinho a respeito de algumas coisas que eu não sei se você tem muita familiaridade com esse termo, que a gente vai falar a respeito de ídolos do nosso coração. Nós, como seres humanos, né, como mulheres, temos a tendência de fabricar ou de colocar algumas coisas no nosso coração que acabam tomando o lugar daquele que deveria ter a centralidade realmente na nossa vida. E eu queria compartilhar um pouquinho com você a respeito disso para que a gente pudesse refletir juntas como nós podemos agir, o que nós podemos fazer e como que isso tem afetado as nossas vidas. Lá no capítulo 20 de Êxodo, nos 10 mandamentos, né? Moisés deixou registrado aqui que Deus falou: não terás outros deuses, capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses além de mim. E a gente vê que enquanto Moisés ainda estava lá, recebendo as leis de Deus, o povo já agoniado lá embaixo, porque já tinham passado vários dias que Moisés tinha subido, o povo chega até Arão. E lá no capítulo 32, eles chegam e dizem, né? O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Parece que nós, como seres humanos e nós, como mulheres, temos uma necessidade de ter algo que preencha essa parte vazia, digamos assim, na nossa vida. Algo a que nós devemos devotar o nosso tempo, a nossa atenção, os nossos esforços, a nossa vida realmente, né? E o povo de Israel já há muitos anos atrás já estava fazendo isso e isso continua acontecendo nas nossas vidas também. Nós mulheres temos uma tendência de sermos ótimas fazedoras de ídolos, né? Fabricantes de ídolos na nossa vida. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, né, aquilo que nós colocamos como algo prioritário no centro do nosso coração, não são em si coisas ruins. Até o povo aqui de Israel, quando faz esse bezerro de ouro. O bezerro em si não era algo ruim, o ouro não era algo ruim, mas aquilo que eles fizeram, a imagem que eles construíram, ou aquilo a quem eles devotaram a confiança dele, é que se tornou o problema. E nós muitas vezes agimos assim também. Às vezes nós criamos pequenos deuses ou coisas que às vezes parecem ser até mais ridículas do que aquelas que o povo de Israel usou como ídolos lá, né? Às vezes nós usamos a maternidade como um ídolo na nossa vida, como algo que ocupa centralidade na nossa vida. Viramos adoradores da maternidade, adoradores da amamentação, adoradores do parto normal, adoradores do cabelo sem química, adoradores do não sei quantas coisas pode ser, da alimentação saudável, de uma vida saudável. E em si essas coisas não são ruins. Ao contrário, a maternidade foi Deus quem criou, né? A amamentação, ou aquilo que nós, cuidar do nosso corpo, cuidado com a nossa saúde, são tudo coisas que são benéficas. O problema é quando isso ocupa a centralidade da nossa vida, de todas as nossas intenções. Nós damos mais atenção a isso, damos os nossos recursos, só pensamos nisso, só falamos nisso, buscamos a nossa satisfação nisso, e isso se torna um ídolo na nossa vida, algo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. E eu queria trazer isso pra gente hoje, pra gente refletir. Queria que você parasse para refletir nesse momento o que tem ocupado o seu coração durante esses dias, a sua mente, toda a sua atenção, todo o seu foco nesses dias. Talvez nessas circunstâncias que nós estamos vivendo atualmente, as coisas tenham mudado um pouquinho, né? O foco tenha mudado um pouco do que é no nosso dia a dia, mas eu queria que a gente parasse para refletir. A gente tem colocado pessoas ou coisas como sendo centrais na nossa vida e de extrema importância que nos façam pecar se aquilo ali não for o objeto ou for aquilo que nós desejamos e que nós queremos, né?
A idolatria, ela é o esquecimento de que Deus é suficiente e de que não precisamos de mais nada além dele. E às vezes nós colocamos outras coisas como algo extremamente necessários para a nossa vida. Às vezes são coisas excelentes, pode ser nossos filhos. Nossos filhos podem se tornar ídolos na nossa vida, onde nós não conseguimos nem imaginar perder um filho. É óbvio que não é alguma coisa fácil, não é algo natural perder alguém, mas isso pode se tornar um ídolo na nossa vida. O nosso marido, ou os nossos relacionamentos, ou o nosso desejo de casar, ou talvez uma rotina adequada dentro de casa, ou o trabalho, ou uma carreira, ou um sucesso profissional. Eu não sei o que se enquadra na sua vida. Talvez nesse momento o seu ídolo seja algo tá até mais, como que eu posso dizer? Talvez mais não palpável, né? Talvez a sua segurança, a sua confiança esteja depositada em outras coisas, como tratamentos, como soluções para a economia. Talvez você esteja depositando a sua confiança nisso, eu não sei o que tem passado no seu coração. E aí eu queria que a gente parasse para refletir como que a gente pode lidar com isso. Como que a gente pode fazer com que isso não seja centralidade na nossa vida, mas que a gente busque colocar Deus no lugar que é dele, que o trono do nosso coração deveria estar sendo ocupado somente por ele, né? Eu queria pensar em 3 coisas que nós podemos fazer para a gente vencer isso na nossa vida. Primeiro, identifique os ídolos que estão escondidos na sua vida. Talvez isso não seja algo muito fácil para você, e aí eu queria te dar um truquezinho de como você pode fazer isso. Pare para pensar e pergunta assim: será que eu estou disposto a pecar para obter aquilo que eu estou desejando, ou eu peco quando eu não consigo? Por exemplo, talvez o seu marido, ou a atenção do seu marido, ou a conversa que você gostaria de ter possa ser o seu ídolo. Você deposita toda a sua confiança: se eu tivesse isso, nosso casamento seria muito melhor. Então você está disposta a pecar, às vezes reclamando, às vezes se tornando dura, usando palavras ríspidas quando isso não acontece. É uma forma de você identificar. Será que isso está tomando o lugar de Deus na minha vida? Segundo, a partir do momento que você identifica, e normalmente a gente não tem um ídolo só no nosso coração, quando a gente cria um ídolo no nosso coração, tem vários outros em volta na nossa vida, identifique, confesse e arrependa-se diante de Deus. Diga ao Senhor: Senhor, eu não quero que isso domine a minha vida, eu não quero que isso seja o foco na minha vida, eu não quero que a minha vida gire em torno disso, eu não quero falar somente disso, eu quero que o Senhor é que esteja dominando e controlando o meu coração. Terceiro, volte então a colocar Deus no lugar. Ídolos, eles não são só depostos do trono, precisa alguma coisa ser colocada no lugar. E esse lugar no nosso coração, ele é de Deus. Então volte a colocar Deus na posição que é devida a ele. Coloque Deus, busque ler a sua palavra, orar, falar com Deus, colocar diante dele suas dificuldades, seus questionamentos, ou as suas dificuldades no momento, as coisas que têm te atingido nesse momento, mas volte a colocar a sua centralidade nele, como aquele que pode resolver todas as coisas, aquele que pode trazer a alegria, aquele que pode trazer o contentamento, aquele que te traz satisfação em falar a respeito e sobre, aquele que te traz consolo, que te traz abrigo. Então, é um desafio realmente, irmãs, que a gente fazer isso na nossa vida. Normalmente são coisas sutis, né, que vão atrapalhando a nossa vida no nosso dia a dia, colocando pequenas coisas que vão tomando o lugar de Deus na nossa vida, e passamos às vezes dias, momentos, às vezes semanas, sem nem pensar a respeito de Deus, sem nem pensar o que Deus faria no nosso lugar, sem nem pensar como agir com relação à palavra de Deus. Então fica aqui o meu desafio para você: identifique, confesse, se arrependa e coloque Deus no devido lugar. Que Deus nos abençoe, que nos ajude a cumprirmos isso e a termos esse propósito. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, que Deus possa nos ajudar para que guardemos o nosso coração para Ele, para que Ele controle, Ele seja realmente aquele que habita e que seja o centro das nossas vidas. Deus nos abençoe, nos dê uma ótima semana. Um beijo a todas vocês e estou com saudades.